Bom dia a todos, amém? Glória a Deus, mais uma vez juntos, com a bênção do Senhor. E eu quero conversar com vocês, eu quero fazer uma reflexão com vocês nessa manhã, sobre o contexto familiar. Nós sabemos que viver em família é um grande desafio, não é um grande desafio só para você, né? É um grande desafio para todos nós. Entendemos que algumas instituições são de extrema importância para Deus e para a sociedade num todo, e tudo aquilo que é muito importante para Deus, nós também vemos o diabo se importar bastante, canalizar muita força. Quando nós olhamos tudo aquilo que tem sido tramado e articulado para o sistema de ensino, né, que na verdade a gente acaba de uma forma um pouquinho equivocada chamando de educação, mas na verdade quem educa é a família, a escola tem o dever de ensinar, certo? É porque muitas vezes transfere a responsabilidade, mas na verdade o sistema é de ensino, e quando nós vemos a importância que o diabo dá ao sistema de ensino, tentando perverter os ensinamentos e as instruções, porque me parece que o diabo, né, respeita muito mais a Bíblia, que às vezes muitos de nós entendendo que se pegarmos a criança em sua base e deformarmos no início as matrizes, inevitavelmente o que vem depois é destruição. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança, o menino, o caminho que ele deve andar, porque aí você estabelece uma matriz. Inevitavelmente, se houver nele o temor, até quando ele se desvia do caminho, inevitavelmente a palavra de Deus, o Espírito de Deus o incomoda, e isso faz com que ele percorra um caminho de volta. Nós também temos, inevitavelmente, a igreja sendo perseguida, porque também é de alta relevância e importância por não negociar seus valores, seus princípios, e vemos o que uma igreja unida é capaz de fazer com uma nação, quando resolve se posicionar, recolher suas bandeiras e colocar uma única, a do reino de Deus. E também vemos, né, a importância e a perseguição que a igreja tem sofrido e vivido. Mas nós também temos a família, porque a academia ela pode formar o profissional. Nós temos a escola oferecendo o ensino, mas é a família, o lar, o casamento. E tem gente que diz que casamento está em baixa, e se casamento estivesse em baixa, até quem não deveria casar, está querendo casar. Então o casamento está em alta. Então louvado seja Deus. Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre esse convívio familiar, sobre essa dinâmica de viver a 2, a 3, a 5, não sei qual o tamanho da sua família. Eu sei que é um grande desafio. Ah, pastor, é muito difícil ficar casado, é difícil ficar casado, é difícil ficar solteiro, é difícil ficar sem comer, é difícil. Depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil para nada. É difícil para tudo, basta você enfrentar algum nível de resistência, certo? Então eu queria dar algumas informações, rapidinho, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho num centro de alta performance, lá em Xerém, para casais de alta performance, de alto desempenho, descobrindo que os detalhes é o que faz a grande diferença. Na alta performance, nós não precisamos de transformações extraordinárias, pirotécnicas, sensacionais. O que nós precisamos é, às vezes, de pequenas mudanças. Nós vamos olhar para a alta performance, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1. O que faz a diferença? A calibragem do pneu, uma mudança no grau do aerofólio, que pode canalizar, né, a força do vento numa determinada direção, por causa de uma curva num circuito, ou seja, pequenas mudanças possíveis e viáveis. Nós criamos uma sigla chamada MPV, mínimo possível viável, certo? Coisas que, se forem feitas de formas recorrentes, ainda que aparentemente pequenas, podem levar o seu casamento e a sua família a ter um alto desempenho, a viver coisas extraordinárias. Só que eu quero começar essa mensagem com Amós 3:3. Então vou fazer igual o pastor Silas ontem. Abra sua Bíblia, certo? Abra aí Amós, capítulo 3, verso de número 3. Amém? Isso.
Porventura andarão dois, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me mais uma vez nesta manhã e que possamos ser alcançados por Tua palavra. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.